Você já parou para pensar que existe um lugar na Terra onde quase ninguém pode pisar? Um continente inteiro, isolado, onde o acesso é extremamente controlado. Dizem que é por causa do frio, das tempestades e do gelo traiçoeiro. Mas será mesmo? O que há na Antártida que precisa ser tão protegido? Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sino de notificações que eu te conto essa história. A Antártida não pertence a nenhum país. Desde 1959, um acordo internacional chamado Tratado da Antártida proíbe qualquer atividade militar e restringe a exploração de recursos no local. Mas não é só isso. O tratado também impede que qualquer nação reivindique territórios e, o mais importante, proíbe qualquer tipo de exploração sem a permissão internacional. A questão é: porque, teoricamente, o tratado foi feito para preservar o meio ambiente e garantir que a Antártida continue sendo um local dedicado apenas à ciência. Mas há quem diga que essa desculpa não convence ninguém. Afinal, em outras partes do mundo, a exploração de recursos naturais acontece sem nenhum tipo de problema. Florestas são completamente devastadas, oceanos são explorados, o petróleo é extraído de qualquer canto. Mas na Antártida, essa regra é absoluta. E se esse tratado não foi feito apenas para proteger o meio ambiente, mas para esconder algo do resto do mundo? É inegável que a Antártida é um dos lugares mais extremos do planeta. Durante o inverno, as temperaturas podem chegar a menos 80 graus. Ventos cortantes varrem o continente a mais de 300 km por hora. Qualquer erro pode ser fatal. Mas esse não é o único lugar perigoso da Terra. Temos desertos áridos como o Saara, onde as temperaturas podem ultrapassar os 50 graus. Temos montanhas como o Everest, onde o oxigênio é escasso e a morte é uma constante naquele local. Temos selvas traiçoeiras, onde animais venenosos e doenças tropicais fazem vítimas o tempo todo. Mesmo assim, nesses lugares, há exploração, há turismo, há pessoas desafiando os limites do ambiente. Mas na Antártida, porém, o acesso é rigorosamente controlado. Nenhum aventureiro pode simplesmente decidir explorar ela por conta própria. Empresas de turismo oferecem expedições, mas elas seguem rotas estritamente monitoradas. E se alguém tentar ir além, pode ser detido. A pergunta continua: seria apenas o clima ou algo mais assola aquele local desolado? O que torna tudo ainda mais estranho é que existem áreas dentro da Antártida onde o acesso é totalmente negado. Um dos exemplos mais conhecidos é o Lago Vostok, um dos maiores lagos subglaciais do mundo. Ele está enterrado sob mais de 4 quilômetros de gelo e ficou isolado por mais de 15 milhões de anos. Isso, por si só, já seria fascinante, não é? Mas a história fica ainda mais estranha quando analisamos o que aconteceu nas tentativas de estudá-lo. Em 2012, por exemplo, cientistas russos conseguiram perfurar o gelo e alcançar o lago. Eles coletaram amostras, mas logo em seguida as pesquisas foram interrompidas. E qual é o motivo de tudo isso? O motivo nunca foi claramente explicado. As poucas informações que temos divulgadas dizem que o lago pode conter formas de vida desconhecidas, adaptadas a um ambiente extremo, onde nenhuma luz do sol chega. Mas e se eles encontraram algo mais naquele local? Algo que nunca deveria ser revelado. A NASA tem um grande interesse nesse local, porque ele pode ser um espelho do que existe nas luas geladas de Júpiter e Saturno.
como a Europa e a Encélado. Isso significa que houve vida ali. Há uma chance de que exista vida extraterrestre nesses outros mundos. Mas, se essa descoberta fosse realmente confirmada, por que as informações pararam de ser divulgadas para o público? Se a Antártida é só um deserto de gelo, por que tantos governos têm bases secretas lá? Os Estados Unidos, a Rússia, a China e o Reino Unido, todos eles possuem instalações no continente. Oficialmente, são apenas centros de pesquisa científica. Mas algumas dessas bases têm segurança de alto nível, acesso restrito e pouquíssimas informações divulgadas. A pergunta que fica, bom, por que tantos segredos para estudar gelo? Há quem diga que a Antártida esconde depósitos gigantescos de minérios e petróleo, e que os governos já estão de olho nesses recursos para o futuro. Oficialmente, ninguém pode explorá-los. Mas, e se secretamente já estiverem sendo explorados? Além disso, existem registros de atividades militares no continente inteiro. Durante a Operação High Jump, em 1946, os Estados Unidos enviaram uma frota naval gigantesca para a Antártida. Oficialmente, era apenas um treinamento para operações em regiões frias, mas documentos apontam que a missão encontrou dificuldades inesperadas e teve que ser encerrada rapidamente. Há rumores de que encontraram algo que não deveriam. Mas o que poderia ser tão grave a ponto de fazer uma operação militar inteira recuar? A Antártida é oficialmente mais um deserto de gelo, onde algumas áreas são completamente inacessíveis para o público, onde os governos mantêm bases misteriosas e onde descobertas científicas simplesmente desaparecem dos registros. Se fosse apenas um pedaço de terra gelada, por que tanto segredo para esconder isso da população?